Boa noite a todos os irmãos. Estamos aqui, irmã Gisele, irmão Rosivaldo, Marcelo, os irmãos que estão aqui já também, nessa noite especial de louvor e adoração, você que está em casa também. Estamos aqui para prestar um culto de adoração e de louvor ao nosso Deus. Vamos orar? Te louvamos, Pai, te louvamos pelo Teu amor, te louvamos pela Tua graça, pela Tua compaixão, Senhor. Reconhecemos que Tu és digno de louvor, de honra e de majestade. Reconhecemos que não há outro Deus como o Senhor. E nós queremos Te render louvores, adoração através da música, adoração através das nossas vidas. Obrigado, Senhor, obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela cruz que nos traz nova vida, a cruz que nos reconecta com o Senhor. Se conosco, continue conosco, nos abençoando, Senhor. Que o Teu Espírito que fala com qualquer um que esteja disponível possa ter plena liberdade de falar conosco mais uma vez nessa noite, através das canções, através das orações, da Tua palavra, que é a forma que o Senhor usa para falar conosco também. Te louvamos, Te entronizamos, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração. Nós Te oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Digno é o Senhor. Você que está aqui, você pode se colocar em pé. Você que está na sua casa também é convidado a dizer que digno é o Senhor. Graças eu Te dou, Pai. Vamos louvar o nosso Deus. Graças eu Te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em Suas mãos. Graças eu Te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre Te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em Suas mãos. Graças eu Te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou-me,
mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém. Todos são bem-vindos nessa noite especial de louvor e adoração a esse Deus que ressuscitou, que vive e que nos deu vida também, vida plena. Alguns irmãos online aqui, além dos que estão aqui, nosso pastor Joel, lá do sertão do Pernambuco, pastor Joel Cândido. Que maravilha, né? Os irmãos aqui interagindo. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ler o texto que se encontra em Colossenses, capítulo 1, dos versos 13 ao verso 17. Alguns versículos estarei lendo, você vai estar acompanhando nesse momento. Alguns irmãos já estão colocando seus pedidos de oração. Na sequência, oraremos também, clamando o cuidado e a bondade do Senhor. Colossenses, capítulo 1, dos versos 13 ao verso 17, diz o seguinte: pois Ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele, Jesus, habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Amém? Vamos continuar adorando e bendizendo o nosso Deus. Grande Senhor, Ele exaltado. Vamos louvar o nosso Deus. Nas alturas do céu, do profundo do mar, dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo o povo e nação, todos num só clamor, louvando o Senhor por toda a eternidade. Tu serás coroado com louvor, teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor, das alturas do céu, do profundo do mar, dos limites da terra, louvamos-te, louvamos com todo o coração, com todo o coração, todo o povo e nação, todos num só clamor, louvando o Senhor por toda a eternidade.
exaltado, Rei exaltado no céu. Mais uma vez. Ele exaltado, Rei exaltado no céu, por toda eternidade. Tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor. Amém. Nome do Senhor exaltado sobre toda a terra. Vamos cantar o refrão? Por toda a eternidade? Por toda a eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor. Esse é o nosso Deus, Deus grande, Deus majestoso, Deus que é exaltado sobre toda a terra. Glória a Deus, glória a Deus. E o poder do amor dele que nos alcançou, essa graça nos dá, nos motiva, nos carrega, nos aviva, nos dá a oportunidade de continuarmos firmes neste amor. Vamos adorar o nosso Deus no poder do teu amor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado estar.
contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas, último? Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Vamos ter um momento de oração. Vou chamar a nossa irmã Suzana para vir à frente, orar nesse momento. Estava aqui. O nome, eu ia chamar Naná. Já chamar de Alcântara, né? Às vezes, microfone vermelho ali. Nossa irmã Suzana vai estar orando aqui nesse momento de intercessão. Alguns pedidos foram colocados aqui no chat. Alguns pedidos por família, outros por salvação, algumas pessoas que estão internadas. Você que está aqui também, se você quiser agora colocar o seu pedido, expor, se você tiver com tranquilidade para isso, você pode se colocar em pé, você pode dizer também. Graças a Deus, nosso irmão Marco Antônio, né, se tratando aí da Covid, está em casa já, graças a Deus, em alta. Graças a Deus, graças a Deus. Pastor Milton. Ok. 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 Continuar orando pela família do nosso irmão Disseu e a família toda, né? Pelos filhos, por todos. Pela partida da nossa irmã Marli, que descansa já no Senhor. Ok. Orar pela dona Francisca. Suzana, você já sabe muito bem, conhece muito bem essa senhora, né? Continuemos orando por ela. Ok. Dona irmã Ila vai passar por uma cirurgia, né? Catarata. O irmão Odair. Irmão daí pede pela família, pelos irmãos que foram criados no Evangelho, com a sua mãe, com a sua família, e hoje não estão. Que o Senhor toque os corações estejam abertos e sensíveis. Vamos orar nesse momento? Vamos, oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por essa oportunidade, Pai. Meu coração está clamando ao Senhor, meu Pai, por esses pedidos. Obrigada, Pai, pela recuperação do irmão que saiu do hospital hoje. Meu pai estava com Covid, o Marco. Senhor Jesus, cuida da vida do Dirceu, da família, daquelas crianças, meu Deus, tão queridas. O Senhor já está cuidando, Pai, eu tenho certeza disso. Mas nós clamamos ao Senhor, meu Deus. Pai querido, eu te peço pela vida da Francisca, uma irmã querida, Pai. Fica com ela, o Senhor sabe todas as coisas. Pai querido, as famílias aqui, Pai, que clamam o teu cuidado, Pai, porque essa é a melhor opção, a escolha de aceitar o Senhor no coração. Meu Jesus, um pedido especial por uma junior, a Clarice, Pai, ela está internada, ela está vomitando muito sangue, ela está muito doente, uma mãezinha que clama o teu socorro, Pai. Cuida dela, tenha esse cuidado, Pai. Meu coração está muito apertado hoje e peço ao Senhor, estamos aqui juntos, orando e clamando com todo amor, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos continuar, depois desse momento de intercessão, cantando a canção Descansarei. Descansando nos cuidados do Senhor. E você que está aqui, que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você pode consagrar agora ao Senhor. Você que está em casa, você pode continuar.
consagrando os seus bens através das transferências bancárias. Vamos adorar o Senhor através da música. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu vou. Sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Descansarei, pois sei que és Deus. Mais uma vez, a minha alma. Minha alma está segura em ti. E sabes bem, sabes bem, que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. descansarei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Vamos orar? Em alguns momentos, realmente, Deus tira a gente da tempestade. Ele faz isso. Mas em outros momentos, Ele nos dá força para que a gente aguente a tempestade. O melhor de tudo é estar com Ele, ou Ele estar conosco. Eu cantei essa música algumas vezes, passando por ventos fortes. Vamos orar. Obrigado, Senhor, obrigado porque, como cantamos, nós podemos voar muito mais alto, como diz essa canção, porque o Senhor tem essa capacidade, sim, de muitas vezes nos livrar de tempestade, de nos retirar de situações.
mas muitas vezes também nós somos desafiados a continuar na tempestade, Senhor. A continuar na tempestade, porque o Senhor está conosco. E o Senhor tem todo o poder e a capacidade de repreender muitas vezes para que essa tempestade acabe logo. Muitas vezes também permitir que essa tempestade continue para que a gente aprenda cada vez mais a tão somente descansar no Senhor. Eu sei que o único segredo é o segredo que o salmista declarou em vários salmos: que o Senhor seja o rochedo das nossas vidas, a nossa fortaleza, a nossa segurança, o nosso porto seguro. O segredo está aí. E nós temos certeza que Tu cuidará e sempre estará no controle de todas as coisas, Pai. Que o Senhor continue abençoando cada um dos nossos irmãos, os que contribuíram, os que conseguiram, os que não conseguiram por algum motivo. Que o Senhor continue abençoando, despertando. Talvez aquela família agora também que precise, Senhor, de um socorro financeiro que a gente não sabe. Tu tens o poder de levantar pessoas, de mobilizar pessoas. Obrigado, Senhor, porque nós podemos sim, nesse tempo de tanta ansiedade, nesse tempo de tantas coisas acontecendo, nós podemos sim aprender a confiar e a descansar no Senhor. Te oramos porque o Senhor está conosco, Pai. Te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Pastor está com a palavra. Glorificado para todo sempre seja o maravilhoso, eterno e glorioso nome de Jesus Cristo. E sabemos que quando dizemos o nome, estamos nos referindo à própria pessoa. Quando Jesus diz, peçam em meu nome, Jesus está nos dando um cheque em branco e devemos ser responsáveis para pedir algo que Ele pediria. Então, se alguém vai no meu nome, Genivaldo, pastor Genivaldo mandou dizer tal coisa, quer que faça tal coisa, e muitas vezes a tal pessoa não está sabendo. Então, no caso, se eu não estou sabendo, aquela pessoa não pode falar no meu nome. De vez em quando a gente pega alguns aí em calça curta. Esses dias alguém lá na Paraíba disse alguma coisa referência a pastor Genivaldo, e aí a pessoa ligou e eu não podia dar uma boa referência. A referência que eu tinha não era boa. Então, pedir em nome de Jesus é pedir aquilo que Jesus pediria. Então devemos ter um coração sintonizado com Jesus para poder saber o que Ele quer que a gente peça, e aí com certeza receberemos, porque é segundo a vontade do nosso Deus. Louvo ao Senhor por esta noite, esta oportunidade, pelos irmãos que estão aqui presentes, pela chuva que está caindo aqui, pelo menos nesta região da cidade, e também por todas as coisas que já aconteceram até hoje, muitas coisas boas, muitas coisas ruins, e o fato é que o nosso Deus continua conduzindo todas as coisas. Quero aproveitar para convidar os irmãos da igreja e pessoas desta cidade que também nos acompanham, para que possam participar amanhã às 18 horas de uma conferência da saúde, uma conferência de interesse da saúde, isso aí dos nossos órgãos municipais, a Secretaria de Saúde, representando a Secretaria de Saúde aí do Estado, do país, e terá esse fórum, essa conferência
aqui na igreja. A conferência será presencial e online, amanhã às 18 horas. E eu quero fazer um pedido especial aos membros da igreja que estão aqui e os que estão nos acompanhando, para que dentro das possibilidades se façam representar desta conferência. Poderão sair várias decisões, e espera que as pessoas de cada cidade, e esse polo aqui, essa conferência amanhã está representando a cidade do Guarujá. E o que você gostaria? Quais são as suas ideias, suas sugestões? O que é que você sabe? Quais são as suas dúvidas? Então, representantes estarão aqui amanhã. Nós estamos como igreja cedendo este espaço, uma das nossas dependências, para que ocorra esta conferência, tá bom? Então, os irmãos estão convidados, muito especialmente aqueles que estão ligados a alguma área da saúde. No demais, relembramos que domingo pela manhã teremos nosso momento administrativo, uma assembleia especial, e à noite, se Deus permitir, nos cultos da tarde e da noite, teremos celebração da ceia do Senhor. Um abraço bem gostoso para todos que estão nos acompanhando, especialmente os meus amigos Osmar, Joel e outros aí conosco. Deus nos abençoe a todos nós. Pastor Osmar, lá no Pernambuco, e assim podemos servir ao Senhor através destas ferramentas que Ele nos concede. O nosso tema desta noite está aí na tela, e nós vamos começar com o livro de Deuteronômio. Alguns têm dificuldade para falar este nome, de vez em quando tem um curso, né? Deuteronômio, e sempre que alguém tem dificuldade, acaba falando de uma forma mais difícil mais difícil ainda. Mas este livro especial do Antigo Testamento, é o 5º livro do Pentateuco, e nós vamos ler do capítulo 31, por enquanto, capítulo 31, versos de 1 ao 3. Todos encontraram? Capítulo 31, versos de 1 ao 3. Você que está em casa também, pegue a sua Bíblia, vamos ler a palavra. Depois disso, Moisés falou ainda estas palavras a todo Israel: tenho 120 anos, já não posso mais ir aonde quero, e o Senhor me disse: não atravessarás o Jordão. O Senhor teu Deus atravessará na tua frente, Ele destruirá estas nações de diante de ti, para que possas, ou para que as possuas. Josué atravessará na tua frente, como o Senhor disse. O Senhor lhes fará como fez a Sion e a Og, reis dos amorreus, e a terra deles que destruiu. Quando o Senhor vos entregar essas terras, lhes fareis conforme todo o mandamento que vos tenho dado. Sede fortes, não temais, nem vos atemorizeis diante dessas nações, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Ele não vos deixará, nem vos desamparará. Então Moisés chamou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, pois entrarás com este povo na terra que o Senhor prometeu com juramento dar a seus pais, e tu os farás recebê-la como herança. O Senhor é quem vai à tua frente, Ele estará contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas nem te espantes. Chega o momento quando Moisés está começando a se despedir do seu povo, e esse é um momento quando vem à tona aquilo que aconteceu lá em Números capítulo 20, quando estavam em Meribá,
Deus disse, por causa da sua atitude de não me glorificar, de não dizer que era em meu nome que você estava fazendo sair água da rocha, por causa disso, você não poderá entrar na terra de Canaã. O nosso tema desta noite, quando Deus diz não. Quando Deus diz não, como é que você reage? Como é que você reage quando Deus diz não? Ó Pai maravilhoso, estamos diante da Tua maravilhosa palavra que é viva, eficaz, a Tua palavra que consegue penetrar os nossos sentimentos, consegue nos fazer entender aquilo que não entendemos, a Tua palavra que é viva, que nesta noite, mais uma vez, o Senhor opere o glorioso milagre, o milagre de nos fazer entender, o milagre de nos fazer temer, o milagre de nos fazer tomar decisões. São decisões que permanecem independente das circunstâncias. Por isso, Pai, eu te imploro em nome de Jesus, usa este tempo, usa esta ferramenta da voz, do culto, da internet, usa, Senhor, todos os meios, e fala conosco, pois oramos no Teu nome, para a Tua honra e Tua glória. Amém, Senhor, amém. Você se lembra de algum episódio na sua vida, de alguma situação, algum pedido, e que Deus respondeu não? Tem algum pedido que você já fez e que Deus disse não? Neste tempo de pandemia, por quantos temos pedido e Deus tem dito sim, e o número de sim é muito, 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 muito maior, mas o número de não, embora pequeno, dói muito, 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 muito mais. Não só neste tempo de pandemia, mas na vida em geral. Lembre agora de alguma situação em que você pediu, ou até tem pedido, e Deus até o momento tem dito não. Quero nesta noite tomar Moisés como ilustração, para relembrarmos como é que devemos agir, especialmente a capacidade de se alegrar com o não de Deus. É possível? É possível se alegrar com os nãos de Deus? O que é que podemos aprender com o não de Deus? Quando é e por que Deus diz não? Bem, a história que nós vamos nos deter, dos capítulos 31 ao 34, que é o final de Deuteronômio, a despedida de Moisés, ele começa lá em Números, capítulo 20. Se você puder voltar um pouquinho, Números, capítulo 20. E lá neste texto da palavra, nós temos o que chamamos de o capítulo das tragédias. Números 20 é o capítulo das tragédias. É neste capítulo 20 de Números, que nós temos o decreto da morte dos 3 grandes irmãos, Miriam, Arão e Moisés. Neste capítulo, os 2 irmãos morrem, Miriam e Arão. O decreto para Moisés é um pouquinho mais à frente. Mas esse capítulo 20,
diz que o povo está chegando de viagem, e ao chegar, eles primeiro se defrontam, ou são defrontados, ou experimentam a perda da sua grande líder espiritual, representante da ala feminina, a morte de Miriam, aquela mulher que cantou aquela linda música. E agora chega aqui este capítulo, começa com esta morte. O povo chora, eles estão num deserto, e deserto a gente já sabe que é um lugar onde existe escassez de coisas. Estão no deserto de Zin, na região de Cádiz, e ali Miriam morreu e foi sepultada. Mas além disso, também era um lugar inóspito, porque faltava água, e quando falta água, falta tudo. A água é vida, nós somos parte água, e por causa disso o povo murmurou contra Moisés e contra Deus. Por que nos tiraste da terra onde tínhamos tudo, fartura, e nos trouxeste para morrer de fome e de sede? Como se dissesse, neste lugar miserável. Aquilo entristeceu o coração de Deus, entristeceu o coração de Moisés, que já estava triste, estava de luto, o coração de Arão. E o que Moisés e Arão fizeram? Eles foram até Deus, buscaram a presença do Senhor, versículo de número 6, buscaram a presença do Senhor, prostraram-se com o rosto em terra, e a glória do Senhor apareceu, e Deus falou com eles: é o seguinte, Moisés, vocês falem com a rocha, e ela vai dar água, por favor, faça isso. Olha o verso 8, fala a rocha, e dela vocês terão água para beber, e para a comunidade, para os seus animais. Faz isso. Moisés então estava estressado com tudo o que tinha acontecido, a morte, aquele povo todo gritando, reclamando, o perigo de serem apedrejados, e naquele momento de um certo estresse, eles pegaram, especialmente Moisés pega o seu cajado, e eles dois vão em direção à rocha, e eles falam com o povo de forma áspera, não é? O povo está reunido. Olha aí o versículo 11, então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Então versículo 10, Moisés e Arão reuniram a assembleia, e Moisés disse: rebeldes, ouvi agora, será que vamos tirar água da rocha para vocês? Moisés, como dizia a minha tia, se encheu de variedades. A minha tia, quando tinha algum problema, o meu pai, que era o responsável por ela, alguma coisa, e olha, eu vou te dar uns tapas, Marilene, talvez esteja nos acompanhando aí, sempre nos acompanha. Então ela dizia: João, se enche de variedades e vem. Se enche de variedades e vem. O Moisés se encheu de variedades. Moisés perdeu aquilo que lhe era comum, a mansidão, a tranquilidade, a paz. Irmãos, nós precisamos cuidar dos outros, mas antes precisamos cuidar de nós mesmos, porque quando a gente não está bem, a gente pode fazer coisas que depois vem se arrepender. Então Moisés agiu de forma descontrolada, falou como se fosse Deus, e bateu na rocha. Não era para ele bater na rocha, a rocha simbolizava Cristo, era para ele falar com a rocha em nome de Deus, como ele fazia antes, em nome do Senhor dos Exércitos, né? Em nome do Deus eu sou, que esse milagre aconteça. Mas o Moisés perdeu ali a estrebeira, perdeu o controle, bateu na rocha como se fosse o próprio Deus. E o que acontece? O que acontece é que Deus
se entristeceu, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E Deus diz: vocês tomaram a minha glória. Lembra daquele rei, o rei Herodes, que diz: não deu glória a Deus. Não é a palavra em si, mas a atitude. Ele agiu, aquele rei agiu como se fosse Deus, e loucamente, diferente do seu costume normal, natural, o Moisés agiu desta forma, e por causa disso, Deus disse: vocês, Miriam já morreu, mas vocês dois, porque é o Arão, o Moisés fala, mas é o Arão quem comunica, vocês dois não entrarão na terra. Olha aí, versículos 12 em diante. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: não fareis esta comunidade entrar na terra que lhes dei. Vocês não entrarão, porque não acreditastes em mim, não santificando-me diante dos israelitas. Estas são as águas de Meribá, pois ali os israelitas confrontaram o Senhor, que lhes mostrou seu santo, que neles se mostrou santo. De forma, irmãos, que aqui neste capítulo 20 nós temos este momento triste na vida destes três, que são três líderes gloriosos, que nasceram daquela família de oração, mas que chegam neste instante aqui com um cair, chegam neste instante aqui, não entra muito detalhe o que aconteceu com a sua irmã, com Miriam, mas o fato é que houve essa palavra. Se vocês olharem logo na sequência, aí no finalzinho do capítulo 20, olha só, versículo 28 e o 29, versículo 24 em diante, olha: depois de partir de Cádiz, toda a comunidade dos israelitas chegou ao Monte Or, e o Senhor falou a Moisés e Arão no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. O Senhor disse: Arão será recolhido ao seu povo, ele não entrará na terra que dei aos israelitas, pois fostes rebeldes contra a minha palavra nas águas de Meribá. E aí vem a sequência e a morte de Arão, versículo 28 em diante. Moisés despiu Arão de suas vestes, colocou-o em seu filho Eleazar, e Arão morreu no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram. Quando toda a comunidade viu que Arão estava morto, toda a casa de Israel chorou por ele durante 30 dias. Bem, neste capítulo temos então a morte de dois dos principais irmãos e a sentença de morte para Moisés e a sentença pior de não poder entrar na terra de Canaã. Meus irmãos, eu digo para vocês que esta passagem, esta leitura, nas minhas primeiras vezes, foi esta experiência, uma das maiores crises que eu tive, que carreguei por muitos anos. Eu não podia acreditar de que Deus tinha dito para Moisés que ele não entraria na terra, e me dediquei a fazer leitura da sequência para ver se, com certeza, Deus vai voltar atrás, e Deus vai perdoar, e Moisés vai entrar, porque eu dizia: quem fez tanta coisa, e quem pagou tanto preço, e quem se deu e se matou, e agora não vai entrar. E eu fiquei muito angustiado, como que Deus faz um negócio desse? Mais tarde, uma das coisas que me ajudou muito foi interpretar que aquela rocha representava a Cristo, que ele estava ofendendo a Cristo, se enraivou contra Cristo. E aí vem uma sequência e coisas maravilhosas que a gente vai descobrir no final deste estudo, desta mensagem, desta palavra, desta noite. Bem, Deus deu essa palavra: Moisés, por causa desta sua atitude, você não vai entrar na terra de Canaã. Vocês acham que vocês acham que Moisés
pediu a Deus para voltar atrás? O que vocês acham? O que você acha, Rogério? Você acha que Moisés pediu a Deus: Senhor, perdoa, releva, dá uma segunda oportunidade? Será que Moisés fez isso ou não? O que você acha? Fez? O que vocês acham aí, irmãos? Irmã Ana, o que você acha? Vamos ver na palavra? Olha na palavra. Olha o irmão Moisés fazendo um clamor diante de Deus. Sobre entrar em Canaã, Deus diz a Moisés: não. Capítulo 3, agora foi Deuteronômio, agora capítulo 3, versos 24 em diante. Vocês podem me ajudar lendo comigo, quem está na câmera aí dando aquela força. Vamos lá. Sobre entrar em Canaã, Deus diz não a Moisés. Vamos lá, versos 24 em diante. Ó Senhor Deus, peço-te que me deixes entrar na terra prometida, essa terra boa, ou essa boa terra que está para além do Jordão. Versículo 26. Contudo, o Senhor estava muito zangado comigo por vossa causa em Meribá, e não me deixou entrar na terra. Ele disse: basta, não me fales mais neste assunto. Ordenou-me, não me fale mais neste assunto, ordenou-me. Verso 27, vamos lá. Sobe ao monte Pisgá, e de lá poderás olhar em todas as direções. Verás a terra à distância, mas não atravessarás o Jordão. Moisés está pedindo a Deus, pelo jeito ele já tinha pedido algumas vezes, e Deus diz: olha, não fale mais sobre este assunto. A primeira pergunta é: como é que você reagiria? Qual seria e qual seria a sua atitude se Deus dissesse isso com você? Como é que você agiria? Bem, isso aqui é no início do Deuteronômio. Moisés está pedindo a Deus, mas o livro é grande, e agora chegou a hora do acontecimento. Vamos lá mais uma vez, capítulo 31, versos de 1 ao 8, todos comigo? Estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: você não atravessará o Jordão. Agora é Moisés que está ali remoendo este fato, constantemente ele fala nisso muitas vezes. O Senhor disse: você não atravessará o Jordão. Então Moisés fala ao povo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará, não tenha medo, não desanime. Veja que Moisés, apesar de saber que o que aconteceu, que está chegando os dias, Moisés continua com um propósito. O propósito é de desviar o povo desse Deus. É isso? Porque a gente sabe que houve o Charles Darwin, por exemplo, que pediu pela filha, estava doente, a filha não foi curada, a filha morreu. Então ele se revoltou contra Deus. Mas Moisés aqui não parece estar revoltado contra Deus. Moisés parece estar fortalecendo o povo, animando o seu sucessor. Continua. Agora é um pouco mais à frente, está chegando a hora cada vez mais. Olha o capítulo 32, olha o que aqui acontece nessa sequência. Vamos lá mais uma vez? Naquele mesmo dia, o Senhor falou a Moisés: suba ao monte, até o monte em Moabe, em frente de Jericó, e contemple Canaã. Ali na montanha que você estiver subindo, você morrerá. Assim será porque você e Arão foram infiéis junto às águas de Meribá.
vocês não sustentaram, não ressaltaram a minha santidade. Portanto, você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. Veja que tem uma sequência: o que aconteceu lá em Números, o pedido de Moisés, o dizer de Deus não, anos se passam, Moisés está dizendo ao povo: vocês irão, eu não poderei ir. Mas agora Deus está dizendo: chegou a hora de subir ao monte. Muitas coisas eu já pedi a Deus, como por exemplo a cirurgia dos olhos. Eu pedi a Deus para não fazer. Que o Senhor me livre. E pedi, e pedi, e pedi. Mas chegou o dia, marcou. Chegou o dia de ir. E chegou o dia de entrar na sala. E eu estava esperando o milagre até o final. Bem, o milagre veio em forma da cirurgia, que me permite ler aquelas letrinhas pequenas que todo mundo fica assim. Consigo ler lá e saber quem são os meus irmãos que estão lá no multimídia, que antes eu só via vultos. Parece que rejuvenesceram, estão mais bonitos ainda. De forma, meus irmãos, que as coisas às vezes não acontecem como a gente quer, e agora está para acontecer aquilo que Deus tinha dito que aconteceria. Meus irmãos, por que mesmo que Moisés não pôde entrar na terra de Canaã? Qual foi o motivo? O motivo está bem claro aqui em Deuteronômio. Veja, vamos lá. A razão de Moisés não entrar em Canaã é explícita aqui no capítulo 32, verso 51. Todos comigo? Pois fostes infiéis a mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, não santificando o meu nome no meio deles. Primeiro a gente precisa lançar mão deste perigo constante, da autoconfiança, da vaidade, do achar que é possível fazer e ser sem Deus. É maravilhoso Deus dizer: Miriam vai morrer tal dia, e acontece. Deus dizer para Arão: vai morrer tal dia, prepara, arruma, e acontece. Assim como vamos ver mais à frente, chega o dia de Moisés. Há um Deus que tem o controle da vida, há um Deus que não divide a sua glória com ninguém. Meus irmãos, o maior dentre os pecados, quando pensamos nos 7 pecados mortais, o maior dentre eles é o orgulho, porque este é o primeiro dos pecados, é a raiz. Foi este pecado que levou Satanás a se rebelar contra Deus, a achar que poderia ser sem Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes nós agimos como se nós fôssemos Deus. E fazemos isso muitas vezes com ações e outras vezes com omissões. Quando passamos o dia sem orar, sem ler a Bíblia, quando fazemos coisas, compramos coisas, vendemos coisas, vamos ou deixamos de ir, sem buscar a direção de Deus, nós estamos ignorando a Deus, excluindo Deus, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Bem, queridos irmãos, estamos diante de um momento terrível, um momento difícil, um momento de difícil entendimento. Por que será que às vezes Deus diz não? Como disse para Moisés, não, e é não, e é não. Tem muitos pais que dizem é não. Aí o filho chora, não sei o que, faz uma santada, é sim. Então pais, pensem direito antes de dizer não ou sim.
Porque disse não ou disse sim, pronto, é não ou é sim. Ih, Maria Antônia, ficou ruim, hein? Mas o fato, meus irmãos, é que primeiro, Deus nunca diz não por ruindade. Deus nunca dirá não porque quer o seu mal, porque Ele é masoquista, está ali, está vendo? Olha aí, tem que sofrer da minha mão. Nunca, nunca, nunca. Segundo lugar, Deus disse, é verdade, não para Moisés, por uma consequência. Muitas vezes Deus diz não por consequência dos nossos atos. E sempre que Deus diz não, Ele tem um propósito. Ele vai ensinar alguma coisa. A minha pergunta nesta noite: é possível se alegrar com o não de Deus? Exige maturidade. Todos nós devemos lembrar que Deus tem pelo menos 3 respostas. Veja aí na sua tela 3 respostas de Deus para todos nós. Uma das primeiras respostas é o espere. Lembra de alguém para quem Deus disse espere? Para quem? Para Abraão, Deus disse espere. Para Isaac, que pedia um filho por 20 anos, Deus disse espere. Nós vamos ver muitas vezes na Bíblia Deus dizendo espere. Para Marta e Maria, que o irmão estava morrendo e morreu, espere. Para quem mais Deus disse espere? Os que estão presentes aqui, os que estão aí no chat, para quem Deus disse espere? Você lembra? Mas também Deus disse sim. Meus irmãos, o sim de Deus na Bíblia é centenas e centenas e centenas de vezes mais do que não. Para esta cirurgia que mencionei, não, eu tenho 1000 sims. Se Deus disse não, Ele tinha e tem um propósito. Então, muitas vezes Deus diz sim. Quem gosta de orar, de pedir, de clamar e receber o sim de Deus, segue em frente. Ei, Jesus, é coisa boa, hein? Mas às vezes Deus diz não. E antes de seguir com Moisés, vamos dar aqui uma pausa, um parêntese, para pensar quando Deus disse não para Saulo, lá em Atos capítulo 16. Saulo, grande missionário, está querendo fazer o seu trabalho, e Deus diz para ele não. Veja aí, por favor, na sua Bíblia, Atos capítulo de número 16, olha só que experiência significativa. Capítulo 16, verso 6. Atravessavam uma região frigiogálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Eles queriam ir para a Ásia, Deus disse não. Quando chegaram perto da Mísia, então tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo também disse não, não permitiu. Quando nós pensamos nesta passagem de Atos 16, algumas lições para todos nós. A primeira lição: aprendamos a ter alegria com o não do Senhor, quando percebemos o quanto somos importantes para Ele. Ele não diz não, como dissemos, por ruindade ou porque quer nos ver sofrer. Ele nos ama, Ele sabe a hora certa. Já viram aquela coisa de alguém que ia no avião em tal viagem e que não foi? Que ia no ônibus para tal lugar, como tivemos aqui em Aguaí recentemente, que as pessoas todas do ônibus pereceram, morreram em uma manhã, aqui em Aguaí, no interior, e aquela pessoa que estava para ir, e que aconteceu algo e a pessoa não foi, e assim por diante. Quantos casamentos que poderiam ter sido tragédias.
Uma das primeiras coisas importantes é saber que Deus nos ama. Neste caso de Paulo e Barnabé e os apóstolos, então ouviram a palavra dizendo: não vá, não vá. Por que será? Porque Deus está dizendo não? Porque não ama? Porque não quer ver o progresso do trabalho? Porque os irmãos estão errados? Não, porque Deus tem um propósito. Muitas vezes nós não queremos reconhecer, mas responder não é a forma constante de Deus falar aos seus servos em toda a história. E aí trazemos 3 nãos. Para quem Deus disse não? Para Davi. Davi queria construir o templo. É um sonho bonito? É um sonho bom? Não. Humanamente falando, Deus disse para ele: não faça. Por quê? Tem um motivo. Nestes 2 primeiros exemplos, houveram causas. Agora é interessante que Davi, mesmo Deus dizendo para ele não construa, ele começou a guardar tesouros, guardar riquezas. Quando chegou a hora de Salomão construir, já tinha muita coisa ajuntada. Ou seja, o servo de Deus continua no propósito de agradar a Deus, mesmo quando Deus diz não para ele. Não se revolta, não deve se revoltar, deve se alegrar. Se Deus disse não, é porque é o melhor para mim. Se Deus não fez como eu queria, como eu esperava, como eu desejava, é porque Ele quer o melhor para mim. É fácil ou difícil isso, hein, irmãos? Isso é difícil. Moisés, como já temos visto nesta noite, Deus disse para ele: você não vai entrar na terra de Canaã. Bem, se a gente olhar a história, Moisés começou com o povo, juntou o povo, tirou o povo, andou com o povo, 40 anos, e agora no final, não pode. Qual seria a nossa tendência humana? Se revoltar. Tudo que eu fiz, o preço que eu paguei. Mas, meus irmãos, além de dizer para estes que fizeram coisa errada, Deus disse não para uma pessoa que ele jamais poderia dizer não. Para quem? Para o seu próprio filho Jesus. Deus disse não para Jesus. Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. E ele esperou, e ele esperou. O cálice terrível era o separar da comunhão. E Jesus chega a dizer: Deus meu, por que me desamparaste? É o Jesus perfeitamente homem. Mas será que valeu a pena? Jesus se revoltou contra Deus, o Pai? Pelo contrário, ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus não lançou mão do seu poder de Deus, não chamou as legiões de anjos como ele poderia chamar. Então, em primeiro lugar, nós aprenderemos a nos alegrar com o não de Deus, quando entendermos que Ele nos ama, Ele tem um propósito em nossa vida. Segundo lugar, nos alegraremos com o não de Deus, passaremos a ter alegria com o não do Senhor, quando dedicarmos a crescer na comunhão com Ele. Veja só que uma vez que Deus disse não para a Ásia, não para a Bitínia, qual foi a atitude dos apóstolos? A atitude deles foi estar auscultando. O que é que Deus quer nos falar? Se Deus, que ama missões, está dizendo para a gente não ir para a obra missionária, é porque Deus deve ter algum propósito. E para saber qual é o propósito de Deus, eu preciso me aproximar mais dele. Versículo 9: de noite, Paulo teve uma visão, e nela ele viu um homem em pé, da Macedônia, um homem da Macedônia em pé,
suplicava-lhe: vem para a Macedônia e ajuda-nos. Quando eles ouviram essa palavra, bem, o Espírito disse: não vá para cá, não vá para lá. Para onde? Vamos aguardar. O que é que Deus quer nos falar? Qual a lição, a orientação? E aí, Deus diz para eles, através desta visão, o que é que eles devem fazer. É interessante que foi após este não de Deus: não vá para a Ásia, não vá para a Bitínia. Foi após estes nãos que eles tiveram a visão e que Deus falou com eles. Terceiro lugar. Terceiro. Aprendemos a ter alegria com o não do Senhor, quando identificamos o Senhor, quando identificamos como o Senhor quer expandir o seu reino, usando-nos como seu instrumento. Primeiro, eu me alegro quando me lembro de que Deus me ama e que Ele não vai dizer não somente para me ver sofrer. Quando eu não entendo este não de Deus, eu devo me aproximar, buscar a comunhão com Ele, para que Ele me coloque, me mostre o que e como eu devo fazer. Por exemplo, Deus disse para Davi: você não vai construir, mas o seu filho vai fazer. Tudo que você separou, entregue para o seu filho. Ao invés de se revoltar, se adequar ao projeto de Deus. E terceiro lugar, quando nós entendemos de que Deus quer nos usar para algo muito maior e melhor. Capítulo 16, verso 10. E quando ele teve essa visão, logo procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Irmãos, o que era que Paulo pretendia fazer inicialmente? Quem lembra? Paulo pretendia voltar e visitar as igrejas aonde ele já tinha passado. O plano dele era ir para visitar aquelas igrejas. Mas o plano de Deus era muito maior. A viagem que eles fizeram teve um alcance muito maior, não foram apenas aonde iriam inicialmente. De forma, meus irmãos, que nós devemos saber que se Deus está dizendo não, é porque Ele nos ama, e é porque Ele tem um propósito, e o propósito de Deus é muito maior, mais abrangente do que o nosso. Leiam comigo este texto. Vamos lá? Isso. Vamos lá, todos juntos? O não do Senhor traz muitas emoções negativas ao nosso coração, mas não precisamos ser dominados por estas emoções. Podemos, ao contrário, nos alinharmos aos alvos do Senhor e recebermos dele as bênçãos nesta situação. Quando ao invés de eu me aferrar ao que eu quero, quando eu me moldar, então Deus vai executar o propósito dele nas nossas vidas. Perguntamos o que é que aconteceu com Paulo e a sua equipe, uma vez que se colocaram à disposição de Deus. O que aconteceu com eles? O que aconteceu é que eles chegaram em Filipos. Em Filipos, ele encontrou alguém que era da Ásia, para onde ele queria ir. Se ele fosse para a Ásia, não encontraria a Lídia, que estava em Filipos, na Macedônia. E através daquela mulher, o Evangelho foi para lá. Era alguém que Deus queria alcançar. Ali em Filipos, foi salvo o carcereiro, foi salvo aquela moça endemoniada. Na sequência ali de outras cidades da Macedônia foram também alcançados.
de forma que a vontade de Deus, o plano de Deus é sempre maior e melhor. Olha só, trazendo aí o Josué, quando está carregando, levando o povo, o que não pode faltar? O que não pode faltar a obediência. O que não pode faltar a dependência de Deus. Josué disse: nós vamos atravessar o Jordão, nós nunca fizemos isso, não sabemos o que tem do lado de lá, portanto, o que? Josué 3,5, portanto, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha do meio de vós. Você não sabe o que vai acontecer amanhã? Você tem medo? Você tem dúvida? Está inseguro, insegura? O que é que o Senhor manda fazer? Que você coloque a sua vida na mão dEle, que você diga: Deus, aplana o meu caminho, vai à minha frente. Eu me lembro aos meus 14, 15 anos, logo depois da conversão, que eu ia para trás da minha casa, tínhamos um grande quintal, que não fica na frente, nossa terra, o quintal fica atrás, e tínhamos lá muitas plantas. Bem, eu deitava no meio daquelas plantas, estou falando de cacau, bananeira, jaca, tinha essas, não eram plantinhas não, viu, planta, árvore, e lá eu ficava orando a Deus, pedindo que Ele aplanasse o meu caminho, e eu via muitos desvios, e eu via muitos buracos, e eu dizia: Deus tem misericórdia, tapa estes, fecha esses desvios, tapa estes buracos, Deus tem misericórdia. E tenho caminhado nessa vida, e quantos desvios e quantos buracos a gente vê aí, quantas armadilhas, e Deus protege, Deus livra. Bem, mas nesta noite nós estamos aqui nos detendo para aprender com Moisés, aprendendo a se alegrar com o não do Senhor. Meus irmãos, mesmo Moisés recebendo o não, a partir de Números 20, está na frente ainda aí quase, no mínimo 30 anos, tem 30 anos ainda de ministério, Deus já disse não. Passaram-se alguns anos e eu perguntei: Deus, que tal? Porque ele vem nos versículos anteriores, Moisés vem dizendo: o Senhor é um Deus grande, o Senhor que faz, que opera, que não sei o quê. Senhor, é possível, posso ir, posso entrar? O Senhor que é perdoador, é misericordioso. É interessante o discurso de Moisés antes dele fazer esse pedido. Depois você olha, lá no capítulo 3, né, de Deuteronômio. Agora, o que é que Moisés fez? Destaquei aqui algumas coisas pensando nos capítulos 31 ao 34. Em primeiro lugar, Moisés não reclamou, não murmurou, não se revoltou contra Deus. Está aí uma primeira coisa para você fazer quando Deus disser não. Segundo lugar, Moisés deu palavras de orientações e estímulo aos sacerdotes, versículos 1 ao 13 do capítulo 33. Versículos 14 ao 20, Moisés animou a Josué e o povo a serem fortes e corajosos. Capítulo 31, a partir do 22, Moisés escreveu e ensinou um cântico ao povo. Edmilson, está aí um desafio. Nunca vi um hino tão grande. Mas porque aí ele vai falando quem é Deus, e tomem cuidado e não se desvie, e quando se desvia as consequências vêm e tal. Ele canta, ele prepara um hino que é para alertar, porque Deus disse: olha, mais tarde esse povo vai se desviar, vai se afastar de mim. Então Moisés agora está escrevendo um hino, diz que ele escreveu e ensinou o povo. Então ele fez isso, usou a música para ensinar. Alguém já disse: quer mudar eu não me importo com as tuas doutrinas, com o que você pensa ou deixe de pensar, apenas me permita escrever as suas músicas, porque a música tem esse poder de mudar conceitos. Então escreveu e ensinou um cântico ao povo. Quinto, continuou liderando e fazendo a transição até o final.
Poderia passar pela cabeça dele: eu vou matar esse tal Josué, porque o Josué, se Josué foi embora, então eu continuo. Mas não, o Moisés manteve ali, orientando, ajudando até o final. Versículo 6: subiu ao monte Nebo, contemplou a terra de longe e ouviu mais uma vez: não entrarás lá. Dá uma olhada aí, capítulo 34, verso 14 de Deuteronômio. Olha que coisa. Desculpe, capítulo 33, verso 14. É isso. É o 34 mesmo, verso 14. Isso, olha a sequência. Deuteronômio, capítulo 34, 1 ao 3. Então Moisés subiu das planícies de Nebo ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que fica em frente de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, toda Naftali, a terra de Efraim, de Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, Neguebe, a planície. Verso 4: e o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à tua descendência. Eu te fiz vê-la com os teus olhos, mas não irás para lá. Capítulo 34, verso 4. Verás com os teus olhos, ou estás vendo com os teus olhos, mas não irás para lá. É um momento triste ou um momento alegre, irmãos? Moisés continuou servindo fielmente. Agora o velho Moisés está subindo ao monte. Os outros são sepultados no meio dos familiares. Arão foi acompanhado apenas por Moisés e um auxiliar. Mas agora o velho Moisés sobe sozinho. Quem foi que sepultou ao Senhor? Quem sabe? Quem foi que sepultou a Moisés? Quem sabe? Quem sepultou a Moisés? Ninguém? Quem? Olha o que diz Deuteronômio 34, 5 e 8. Moisés, servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe. Ele quem? Deus. Deus está falando com Moisés: você vai ver, mas não vai subir, aqui você vai morrer. Ali Moisés morreu e o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor se enfraqueceram. O homem estava firme e forte, subindo no monte. E lá Deus disse: chegou a hora. O homem morreu, Deus o sepultou. Os israelitas choraram por Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Então Moisés foi sepultado pelo próprio Deus. E aí existe uma passagem de difícil entendimento em Judas, versículo 9, quando diz que o diabo lutou para tomar o corpo de Moisés, e que o anjo Miguel lutava com o diabo para ver quem iria ficar com o corpo de Moisés, e que o arcanjo Miguel, quando viu que a luta estava difícil, não ousou repreender a Satanás diretamente com a sua palavra,
mas ele disse: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Eu venho a você, Satanás, não é com a minha força, com o meu nome, venho a você com a força e o nome de Deus. Então, o que é que a gente aprende dessa passagem, desta luta? Primeiro, não tem isso registrado em nenhum outro livro da Bíblia. Somente Judas, o irmão de Jesus, fala sobre isso. Existem muitas teorias sobre o motivo, a causa da luta. Destas teorias todas, algumas coisas precisam ficar ressaltadas em nossa mente. Em primeiro lugar, a Bíblia é inerrante. Se Deus usou o seu servo para dizer que isso aconteceu, é porque aconteceu. Segunda coisa, devemos nos lembrar que existe sim um mundo espiritual em luta. Tem coisa que é só terrena, mas sabemos que existe sim forças das trevas lutando e forças dos céus, forças de Deus lutando. Existe sim um chamado mundo tenebroso, existe sim hostes das trevas, e existe sim anjos de Deus que estão aí a nosso serviço, a nossa proteção. Nós não fazemos orações aos anjos, fazemos orações ao Senhor. Não podemos ignorar de que existem demônios lutando para desfazer, destruir, matar, roubar. Fica para nós a grande lição: se Miguel, o grande arcanjo, não se dirigiu, não brincou com Satanás em seu próprio nome, não o repreendeu em seu próprio nome, o repreendeu no nome do Senhor, fica a lição para nós, os servos de Deus, de que Jesus tinha razão e devemos lançar mão das suas palavras quando ele disse: sem mim nada podeis fazer. Nós, os seres humanos, não podemos, com as forças espirituais. Por isso, devemos nos revestir da armadura do Espírito. Devemos nos revestir de Cristo, porque assim Satanás haverá de bater em retirada, como diz a palavra: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas eu quero louvar, engrandecer, exaltar ao nome de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque eu tenho uma última tela para mostrar para vocês, e a última tela é lá de Mateus capítulo 17, vamos ler juntos? Mateus 17, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado, diante dele sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Todos comigo, verso 3. Naquele mesmo momento apareceram diante deles quem? Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, porque o que Deus tinha para Moisés era muito maior, era muito melhor. Não sei o que aconteceu, nem como aconteceu. O que foi que Deus fez? Se Deus arrebatou a Moisés, porque em canto nenhum mostra Moisés morrendo. O que aconteceu com Moisés? Não sabemos. O que sabemos é que Moisés foi trazido para estar na presença de Deus. Moisés, ele aparece, e o texto vai dizer que eles dois vieram para confortar a Jesus. Lembramos que Elias foi arrebatado, e Moisés não temos o acontecimento, o escritor coloca, porque é o entendimento dele. O homem foi para o monte, lá morreu, lá Deus cuidou dele.
Porém, Moisés está ali agora no novo plano. E além disso, para os dias finais, quando vierem as duas testemunhas, uma delas será Moisés. Ou seja, meus irmãos, os nãos de Deus têm um propósito. E os nãos de Deus, quando nos adequamos, é porque Ele tem coisas muito maiores para nós. Então eu quero desafiar você a, no nome de Jesus, a não olhar só para o que você está vendo, a, no nome de Jesus, se alegrar mesmo com o não de Deus. Quem sabe eu e você precisamos nos arrepender por termos blasfemado, murmurado. Diga para Deus, realmente, Senhor, eu não entendo. Eu gostaria que não tivesse acontecido. Mas eu quero te agradecer, porque o teu não é melhor, muito melhor do que todos os sims desta vida. Porque o teu não é porque o Senhor nos ama, porque o Senhor tem um propósito e tem algo muito maior e melhor para todos nós. Podemos ouvir um glórias a Deus? Que seja assim. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Agradecer ao Senhor. É maravilhoso, irmãos, porque mesmo Deus ficando insatisfeito, porque Moisés bateu na rocha, mesmo assim Ele deu água para o povo. Mesmo Deus dizendo, Moisés não vai entrar com vocês, mas Ele mesmo foi com o povo e abençoou o povo. Obrigado, Jesus, por esta lição espiritual. Oh Deus, como estamos precisando de aplicar este princípio, esta lição em nossas vidas. No nome de Jesus, tenha misericórdia daqueles que neste tempo estão experimentando o não. Dá-nos, Senhor, a graça e a sabedoria, para sermos sempre atentos e vigilantes. Porque como vimos mesmo o grande Moisés, que vinha num caminho altaneiro, sempre para cima, teve um momento de ato impensado, e que trouxe consequência para o resto dos dias da vida dele aqui na terra. Nos ajuda, Senhor, a viver cada dia agradando ao Senhor. Que seja assim para a tua honra e glória. Amém, Jesus. Amém, Pai. De pé como estamos, cantemos nossa última música nesta noite. Que Deus abençoe a todos. Lembrando então que amanhã, os que quiserem, às 18 horas, a conferência da saúde aqui na igreja. Tu és digno.
lado estou, se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém, Senhor. Nós temos a certeza, Senhor, da tua volta. Ó, Senhor, vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mais uma vez, vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Somente confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Só em ti, mais uma vez. Somente confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Boa semana, irmãos. Vão na paz. Deus continue abençoando. And this is unfailing